Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do missionário Sidney Veiga e quero dizer-lhe da minha gratidão a você que assiste nossos vídeos, a você que deixa um comentário, a você que dá um like, que compartilha, a você que de alguma forma dá um joinha pra gente. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Que Deus possa retribuir abundantemente qualquer copo d'água fria, qualquer grãozinho de fé. Não esqueça que isso tem um peso muito grande diante de Deus. Às vezes queremos apenas reconhecer as grandes coisas, né? Mas Deus é aquele que ainda olha para a fé, grão de mostarda. Ele ainda olha para os copos d'água fria, mesmo quando nem copo tem. Ainda vem na palma da mão, numa folha, naquele caneco todo sujo, pois isso para ele tem uma grande importância. E eu desejo que qualquer emoção positiva sua, na minha direção, por mais mínima que seja, ela transforme-se em grandes bênçãos. Vamos falar um pouco. Aqui atrás de fundo está a foto de Dom José Luiz Ascona, né? Bispo emérito da Prelazia do Marajó, que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Foi o primeiro bispo que acolheu-me na Igreja Católica, lá por volta do ano 2000, quando estava chegando. E mesmo nas distâncias, sempre tivemos afinidade, sempre tivemos vínculos, sempre eu contei com o apoio episcopal dele nestes anos da minha vida como cristão, como missionário católico, até porque faz-se necessário para fazermos missão pelo Brasil, termos a anuência de um pastor da igreja que possa dizer alguma palavrinha a nosso respeito. Claro, de outros também, mas ele foi aquele que primeiro, e que ainda até hoje, mesmo naquele leito que ele está, ainda tem uma grande autoridade sobre a minha vida. Meu irmão amado, meu irmão querido, vamos ver a primeira leitura de hoje. Esta primeira leitura de hoje, ela segue um pouco na linha daquilo que vimos ontem. Uma síntese. Vocês estão inchados, orgulhosos, prepotentes, né? O que é que vocês têm que vocês não receberam? Analise, depois dê uma olhada aí nas primeiras leituras desses dias, né? Quantas pessoas que recebem, na verdade a nossa vida é um recebimento. Eu paguei o meu colégio particular de ponta, eu paguei a minha faculdade, muito bem, mas quem nos deu o conhecimento foi aquele professor, aquela professora, aquele mestre, aquele doutor. Ele compartilhou conosco o seu conhecimento. E não poucas vezes, ou seja, isto aqui vale para tudo. Isso aqui vale para tudo na nossa vida. Se hoje estamos aqui do jeito que estamos, porque o papai, a mamãe, ou o papai sozinho, ou a mamãe sozinho, ou alguém que nos pegou para criar, mesmo não nos dando o melhor que merecíamos, mas dentro das suas limitações, eles doaram-se para cuidar de mim, para cuidar de você. Então, tudo na nossa vida é um recebimento, é uma transmissão. É assim que funciona, mesmo quando dizemos adquiri, comprei, paguei por aquilo. E quando se trata das coisas de Deus, nós recebemos dadivosamente da misericórdia de Deus. Então os cristãos da igreja de Corinto, que tinham recebido graças, que tinham recebido
uma iluminação, que contavam com uma doutrina escatológica, como eu posso dizer, não compartilhada por ninguém. Não foi à toa que o imperador Constantino enamorou-se do cristianismo, porque a mensagem cristã, no meio daquele celeuma, de crenças, de religiões, sobretudo as religiões mistéricas, dos mistérios, o cristianismo, ele despontava, ele sobrepujava, ele ultrapassava tudo. Por quê? Porque o cristianismo pregava a ressurreição. O cristianismo dizia que Jesus Cristo, aquele que foi morto da pior maneira possível, ressuscitou, venceu a morte. O Império Romano não conseguiu deter Jesus, não conseguiu exterminar Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então, esta mensagem da ressurreição do Cristo crucificado e ressuscitado, isso aqui teve um impacto muito forte na vida de todas as pessoas. Porque nas outras crenças, o cidadão morria, acabou. Tinha e tem outras explicações, mas o cristianismo, ele começa a dizer coisas diferentes. Ele prega a ressurreição de Jesus Cristo e dos cristãos, que a ele mantêm-se fiéis. Então precisamos entender isto, que esta doutrina da ressurreição impactou fortemente o Império Romano, as demais culturas. Essa doutrina expandiu-se e ela foi absorvida com uma rapidez tão grande, porque de fato era e é uma mensagem extraordinária. Porém, no meio desta verdade extraordinária, houveram aqueles, e não poucos foram, os que se envaideceram. Como já falei ontem, não vou entrar nisso. Se achavam cheios de si. O evento de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, isso deixou muita gente de nariz empinado, queixo para frente, como hoje nós vemos. Eu não deixo de dizer isto. Muitas pessoas que acham que receberam dons e carismas do Espírito Santo e se acham melhores que as outras pessoas. Humilham as outras pessoas. Então era uma comunidade que já estava inchada até mesmo contra os seus líderes, contra os apóstolos. A reprimenda de Paulo contra eles é grave, queridos. Porque ele já estava humilhando, inclusive aquele que lhe transmitiu a fé. Por isso, Paulo vai dizer, embora tendes muitos educadores, mas eu fui aquele que vos gerei para Cristo. E eu não vos gerei para Cristo desse jeito, dessa forma que vocês estão. São críticas veementes que ele está fazendo àquela robusta igreja de Corinto. E para termos uma ideia da gravidade do que estava acontecendo naquela comunidade, leia a carta de São Clemente, que foi escrita por volta do ano 96. Quando ele enviou a igreja de Corinto, dizendo que eles estavam esquartejando o corpo de Cristo. Tinha lá uma meia dúzia de pessoas revoltando-se contra os presbíteros devidamente ordenados. Então, aquela comunidade que se arrogava uma grande espiritualidade, ser portadora de dons e carismas do Espírito Santo, aquela coisa toda,
Paulo ele vai lá em cima deles e diz: ei, dá uma baixada aí, porque no meio de vocês o camarada está andando com a mulher do próprio pai e vocês nada fazem e ainda andam inchados achando que estão lá por cima. Foi isso que vimos ontem. É nesta linha que Paulo vai dizer: permitam-me retomar a introdução passada que acabo de dizer. Ei, dê uma baixadinha aí na bola. Dê uma baixadinha na bola. Sabe por quê? Escute o que vou dizer agora. Vamos ao texto. Quando um de vós tem uma questão com outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Olha lá, o caso grave que ele tinha mencionado, do camarada que vivia com a mulher do próprio pai. Olha o que é que São Paulo ele vai pegar agora. Ele dá uma baixadinha aí, ei, baixa um pouco a crista. Porque quando um de vós tem uma questão com outro, como se atreve? Paulo não estava brincando, queridos. Paulo não estava brincando. Como se ele achou, ele compreendeu, oh meu Deus, foge a palavra. Ele considerou aquilo um atrevimento. Entrar na justiça contra o meu irmão, ele considerou um atrevimento. Perante os injustos, em vez de recorrer aos santos. Isso acontece no nosso meio ainda hoje, queridos? Sobretudo aqueles que se acham tão cheios, tão repletos, tão... Deus defenda! Como é que agem? Como é que comportam-se diante dessas situações? Vamos no texto. Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indigno de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Isto é sério, queridos. Olhe o que São Paulo está dizendo. Diante do inchamento que eles tinham, diante da vaidade espiritual que eles tinham, São Paulo diz: olha, essas coisas que vocês estão fazendo, cadê a palavra? São coisas insignificantes. No lado de para vocês, que arrogam-se tanto, que comem um mosquito e arrotam um camelo? Vamos ao texto. Ignorais que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será que então, aí entre vós, não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça?
Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Esta é a nossa primeira leitura da liturgia de hoje. É forte. Isso aqui é tempo comum, queridos. Isto aqui é tempo comum. E é necessário que façamos uma consideração sobre o ensinamento que a igreja se nos está trazendo neste tempo comum, que daqui a pouco já está terminando. Daqui a pouquinho é advento e esse tempo aqui já ficou para trás, só no próximo ano. É rápido que passa. Mas é um kairós. É um tempo da graça do Senhor. É um tempo propício para que possamos, a partir deste ensinamento, viver o tempo comum, que não é fácil. E por que não é fácil, queridos? Porque nós somos pessoas relacionais. Porque somos seres humanos que não conseguimos por nada viver sem relacionamentos. E não poucas vezes com relacionamentos mesquinhos. Nós nunca nos livraremos de pessoas mesquinhas. E muitas vezes nós também somos mesquinhos. Não é só o outro, é muito fácil de apontar a pessoas mesquinhas. Não! O missionário também não é uma pessoa mesquinha. Ele não precisa de conversão, de tomar vergonha na cara e ser uma pessoa diferente. Então não é fácil para muitas pessoas conviverem com o missionário. Não é fácil para o missionário conviver com determinadas outras pessoas. Sobretudo essas que têm um grau de mesquinhez e de maldade elevadíssimos. Então não esqueçamos, queridos, deste grande ensinamento que São Paulo está trazendo para nós, e ele vai mais longe. Ele vai mais longe porque ele está tocando aqui num problema da liberdade. Ei, mas que história é essa, Paulo? Que ensinamento é este? Se Cristo nos libertou, verdadeiramente não somos livres? Ele nos trouxe para a escravidão ou para a liberdade? Ora, se Cristo me trouxe para a liberdade, por que eu não posso processar o irmão que lutou contra mim? Que está me prejudicando, que está me caluniando, que está me difamando, que está despersonalizando-me. Se agora sou uma pessoa livre. O que é ser livre? O que é a liberdade? Como posso viver a liberdade? Será que alguém que é dono de uma grande riqueza, de uma grande fortuna, essa pessoa é livre? Porque ela pode comprar, porque ela pode fazer as maiores aquisições, ter os melhores planos de saúde, tudo de bom e do melhor, as melhores. E as pessoas, ele é livre em relação aos seus relacionamentos. Ele é livre em relação à sociedade na qual ele vive. O dinheiro dele compra o amor, a afeição daquela mulher pela qual ele
É apaixonado? Que liberdade é esta? São Paulo está dando um passo a mais, por isso ele está dizendo: quando alguém tem queixa contra o outro, vai perante infiéis. Não sabeis, vós, que julgareis os santos, os anjos? Isto é sério, queridos irmãos, é seríssimo. São Paulo está dando um passo a mais, além desta liberdade que está convencionada por aí. O juiz me dá um direito legal, olha, você ganhou esta questão, e está assentado e acabou a conversa. Mas esta decisão do juiz me tornou uma pessoa liberta em relação àquela pessoa que demandou comigo e que perdeu a causa? Este decreto do juiz fez eu ganhar a afeição, o amor, o perdão, a indulgência daquela pessoa que, mesmo errada, que já estava na cara que iria perder aquela questão? Mas esta liberdade, este decreto formal, ele mudou alguma coisa afetivamente, estabeleceu um vínculo entre mim e aquela outra pessoa? Por isso São Paulo está dando um passo a mais, é verdade. Que se o Cristo vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é exatamente usando esta liberdade de filhos de Deus que eu decido não levar esta questão diante dos injustos, diante dos infiéis, embora que os tribunais estejam devidamente aparelhados para aquilo, para julgar com retidão, com justiça. Mas São Paulo está dizendo aqui: aquele juiz não é cristão, não é do nosso meio. Entre vós, ei, vocês que estão com o nariz muito para cima, entre vós, não há alguém que possa julgar entre vocês, pelo menos um que possa julgar entre os seus irmãos? Que possa ser constituído juiz? Será mesmo? Que vocês falam tanto de Deus, tanto de Nossa Senhora, tanto de Espírito Santo, e não tem entre vós pelo menos um, que seja iluminado, que tenha o Espírito Santo, que seja cheio de dons e carismas para julgar entre os seus irmãos? São Paulo não está negando a liberdade de ninguém. Ele não está tolhindo a liberdade de ninguém. Pelo contrário, ele coloca-nos na dimensão daquilo que Jesus Cristo disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Mas não é a paz que o mundo dá. Não é essa paz, não é nada disso. São Paulo, ele dá um passo a mais, está dizendo que a liberdade cristã não é essa. Liberdade que me confere um direito sobre o outro, sobre isto, sobre aquilo, não. É a liberdade que me faz ir além e ver o outro, não como meu inimigo, mas como meu companheiro. Se dentro da perspectiva cristã não consigo ver o outro como meu companheiro, como meu irmão, como alguém que está na caminhada junto comigo e que eu preciso resolver as questões, porque questões vão ter. Nós somos seres relacionais. Situações terão sempre. Porém, porque vejo o outro como meu irmão, como meu companheiro e não como meu inimigo, é que eu uso a liberdade de filho de Deus para eu resolver aquela questão dentro do âmbito cristão.
E a crítica de São Paulo é pesada, ele vai terminar dizendo... Alguns de vós... Eu vou ler o texto aqui rapidinho, tá? Gente, eu tenho que parar de gravar, porque eu não consigo sintetizar, tá? Estamos com 25 minutos. Mas olha aqui. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Oh, meus irmãos. Ignorais, acaso ignorais... Gente, meu irmão, não fique com raiva do missionário. Não fique com raiva do missionário. Olha o que ele está dizendo para aquelas pessoas que estavam inchadas. Dever de casa, procure depois, pesquise a carta de São Clemente à igreja de Corinto. Você vai entender o que é que estou dizendo aqui. Tá bom? Eles mas ali sim. Se você quer ver Deus, venha para cá. Se você quiser sentir Deus, é aqui, porque aqui... Olha o que São Paulo diz. Porventura, ignorais que pessoas injustas como vocês... É isso que ele está dizendo. Não terão parte no reino de Deus? E eu acrescento o que disse Jesus em Mateus 7... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, no teu nome eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, mas eu fazia e acontecia. Ele vai dizer, rápido, ligeiro, sai logo da frente, que já tem mais gente para ir para lá. Como que alguém que se diz revestido de Deus, cheio de Deus, é uma pessoa injusta? Não consegue viver a imparcialidade? Isto é sério, isto é sério. Não vos iludais. Eu não vou falar sobre isto aqui porque a gente precisa de um tempo só para isto aqui. Mas preste atenção neste versículo. Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. Olhe como São Paulo está usando a dimensão da liberdade. Em que nível ele coloca o que vem a ser a liberdade. Vejamos o versículo seguinte, que termina a perícope de hoje, a liturgia de hoje. E vós, isto é, alguns de vós, éreis, tudo isso aqui que eu acabei de dizer. Beberrões, avarentos, pederastas, ladrões, efeminados, adúltero, idólatra e por aí vai. E vós, isto é, alguns de vós, éreis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Se esse Espírito que professamos, queridos, ele não nos torna pessoas que veem e que compreendem a liberdade, não uma liberdade secularizada, institucionalizada, mas que não busca viver a liberdade dos filhos de Deus, que é condicionada pelo Espírito. Fostes lavados, santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Se esse Espírito que dizemos professar, ele não produz isto na nossa vida, ele não produz isto na nossa comunidade, somos apenas uma aberração.
Ó, vamos deixar o evangelho para outro dia. Mas você quer só uma palavrinha do evangelho? O último versículo do evangelho? A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. A gente sempre lê aquele texto da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, né? Que tocou em Jesus. Não, saiu virtude. Mas ela não foi a única, queridos. Aquele foi um caso apenas. O evangelista fez questão de registrar aquele acontecimento da mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Você consegue fazer uma lista de quantos foram curados por Jesus, porque tocaram na orla das suas vestes, porque tocaram na sua mão, no seu braço? Hein? Vamos tocar em Jesus hoje? E se tocarmos nele de verdade, o nosso conceito de liberdade, o nosso conceito de cristianismo vai mudar. Sobre todos nós, hoje, sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.